Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre uma das práticas mais bizarras das escolas no Brasil. Eu estou falando isso com conhecimento de cátedra, eu trabalho na educação há mais de 30 anos e tem uma das coisas que eu sempre achei muito complicado. E eu trago esse vídeo aqui para alertar escolas e famílias sobre essa prática que eu chamo de bizarra, que é o cantinho do pensamento. Olha só, vamos falar um pouco sobre isso hoje, né? Entender de onde veio isso e por que isso é tão nefasto para a criança, para a escola, para a família e para a sociedade em geral. Não é brincadeira, é uma prática que existe no Brasil há muito tempo, que muitas famílias, inclusive, replicam, né? E que eu trago aqui um alerta muito importante sobre ela, porque ela realmente produz um efeito contrário ao que a gente, nós educadores, gostaríamos de promover, né? Como educador, a gente pensa que a aprendizagem e o desenvolvimento é o papel principal da escola, é a função da escola, né? E por que é que essa prática do cantinho do pensamento é tão ruim? Bom, primeiro eu queria trazer algumas coisas assim, né, dessa prática lá desde o comecinho da escola, que é a educação infantil. Que etapa é essa da educação onde essa prática começa a ser aplicada, entre aspas, e por que é que isso é tão ruim? Primeiro vamos pensar na criança, né, que saiu ali da creche, ou então ela já foi matriculada na escola direto na educação infantil. A matrícula na educação no Brasil é obrigatória a partir dos 4 anos de idade, segundo a legislação, e aí a criança entrou na escola, né? Então ela entra na escola, nesse período, ela começa a sair da experiência, né, da estrutura dos campos de experiência na educação infantil, né? A educação infantil é orientada por campos de experiência, não por áreas de conhecimento e conteúdos, como acontece no restante da educação básica. Então, ela sai dessa estrutura dos campos de experiência na educação infantil e entra nos anos iniciais, né? Entra ali na fase da alfabetização, né? E é uma etapa crucial para a criança desenvolver o pensamento abstrato. Né? O que é que a gente fala do pensamento abstrato? Ela sai da materialidade, que guia a primeira infância, né? Ela sai da materialidade, ou seja, do mundo tátil, do mundo que ela pode tocar, sentir, né? Desde bebezinho, e ela entra no mundo da abstração. O que é a abstração? A abstração é o pensamento, né? Então ela entra nesse mundo da abstração para começar o processo de alfabetização, onde ela faz a aquisição das linguagens, né? Primeiro a linguagem a língua portuguesa, né, a partir ali da aquisição fonológica, da consciência fonológica, né, ela começa a abstração, né, do pensamento a partir da ideia de letras e números, a gente também fala de letramento matemático, então ela começa a falar de letras e números e ela começa a imaginar que letras e sons têm um significado juntinho, né? Ali letras e sons, a gente junta o A com o símbolo do A e ela entende que esse A tem um significado. Esse significado se junta, né? Várias letras e sons se juntam formando uma palavra, e uma palavra tem um significante e significado. Então, isso é um processo de pensamento que a criança começa a desenvolver e aprender ali na escola, né? Então, ela sai do concreto, como a gente fala, né? Ela sai do concreto, do material, da materialidade, e entra no pensamento abstrato, a partir dessas ideias iniciais. De outras também, mas dentro da escola essa é a ideia inicial, né? É uma etapa que envolve desafios, né? A criança é levada a pensar intencionalmente. Então, o pensamento abstrato é uma ação intencional dentro da escola. Então, a gente fala de intencionalidade pedagógica, a gente fala do pensamento abstrato, né? A gente começa a apresentar para a criança ali leituras mais complexas, né? A ideia de ideação, né? O que é a ideação, o que é o imaginário, o que é o simbólico, o que são as brincadeiras, e o que é o pensamento estruturado dentro da escola. Então, essa é a primeira ideia da educação infantil. A criança saiu da creche, entrou na educação infantil. Na educação infantil, ela começa a sistematizar o pensamento, né? Sistematizar o pensamento. E ela começa a ser apresentada a leituras, né? A brincadeiras de selecionar e de excluir, tudo a partir do pensamento, né? Desenhos e desafios imaginários, né? Na matemática, no letramento matemático, na língua portuguesa. Então, ela começa a exercitar essa capacidade cognitiva que é o pensar. Tudo bem até aqui? Ótimo. Aí o que acontece, né? A criança, quando ela faz alguma coisa, entre aspas,
errada dentro da escola, vamos supor que ela bateu num coleguinha, vamos supor que ela rasgou o caderno de alguém, ou que ela ofendeu a professora, qualquer coisa desse tipo. Qualquer coisa que a criança fizer fora da norma, que é, no geral, o objeto de uma avaliação negativa por parte da escola, ou dos pais também. Como eu falei para vocês, muitas famílias também aplicam essa técnica bizarra, né, para a criança entender a ideia de ação e reação, ação negativa, castigo, ação positiva, recompensa. Né? Essa é a ideia, em resumo, né, dessa técnica. Né? Se você faz uma coisa boa, você tem uma recompensa, um reconhecimento. Se você faz uma ação negativa, você tem um castigo, uma punição. Então, é aí que reside a ideia do cantinho do pensamento. O cantinho do pensamento é comumente utilizado como castigo. Né? Então, se a criança fez uma coisa errada, a escola vai colocar ela no cantinho do pensamento. Se a criança está em casa e faz uma coisa errada, por exemplo, jogou um prato no chão, jogou a comida, bateu no cachorro, então ela vai para o cantinho do pensamento como punição, né, como castigo da criança. Não estou dizendo aqui que não é para ter nenhuma consequência, não, tá, gente? Toda ação e reação toda ação tem uma reação, toda ação da criança tem uma consequência, né? A punição, ela existe, ela é necessária em alguns casos, para que a criança consiga entender que o que ela fez não é a resposta esperada, ou seja, é um comportamento errado. Né? Então, não estou dizendo aqui que não é para castigar, não. O castigo existe, o castigo não físico, tá? Não abusivo, não o castigo físico de bater, de espancar, de dar uma surra na criança, não é isso, né? Mas existe uma consequência da ação dela, que geralmente é chamada de castigo, né? E esse castigo, o problema todinho reside em chamar esse castigo de cantinho do pensamento. Agora eu vou entrar no porquê, né? O cantinho do pensamento jamais deveria ter esse nome na escola nem na casa, porque não pode ser para a criança que o pensamento seja um castigo. Ela não pode entender que pensar é um castigo, que pensar é uma coisa ruim, que pensar é uma punição. Aí que está o erro do cantinho do pensamento. Né? Então, você chamar o castigo, a punição de cantinho do pensamento, qual é a mensagem que você está mandando para a criança? Olha, pensar é ruim, pensar é um castigo, pensar é uma punição. Portanto, se você pensa, isso faz parte de uma organização de castigo e de punição que a criança, obviamente, ninguém gosta de ser castigado, ninguém gosta de ser punido, né? Então, a criança começa a ligar a ideia de pensar e de abstrair a um castigo. Então, ela faz essa conexão muito rapidamente. Por isso que nenhuma escola deveria usar essa nomenclatura de cantinho do pensamento, porque justamente a escola é o lugar do pensamento, a escola é o lugar da ciência, da pesquisa, da descoberta, né, do conhecimento científico, do conhecimento empírico também, né, que a criança traz para dentro da escola a partir de suas vivências. E dentro da família também, quando a família castiga a criança, pune a criança e coloca ela no cantinho do pensamento, a família também está mandando essa mensagem para a criança: olha, pensar é ruim, pensar é um castigo, pensar é uma punição. Logo, quanto menos você pensa, menos você é punido. Né? O cantinho do pensamento geralmente tem um tempo, por exemplo, você vai ficar 5 minutos do cantinho do pensamento. Imagina o que é para uma criança de 3 anos ou de 4 anos ficar 5 minutos sentada pensando, né? Até porque ela nem tem ainda completamente formulada essa ideia da abstração e do pensamento. Então, o recado dessa prática para a criança é pensar é ruim. Agora, imagina o prejuízo para essa criança quando ela fizer essa conexão completa de que pensar é um castigo, pensar é uma punição, pensar é ruim. Imagina a consequência dessa ideia da criança para o aprendizado dela. Ela não vai querer pensar, né? Ela não vai querer, ela não vai gostar de pensar. Por quê? Porque pensar foi sempre usado para ela como uma técnica de castigo, de punição. Do ponto de vista social, o prejuízo é maior ainda, né? Porque a pessoa começa a achar assim: nossa, se pensar é ruim, para que é que eu vou pensar? Eu vou evitar o pensamento, eu vou evitar a prática de pensar, de refletir, de analisar, de fazer uma avaliação do ponto de vista do pensamento. Então, isso traz, ao longo das décadas e, né, do tempo social, um prejuízo para a sociedade, que é a pessoa começa a desprezar o pensamento e ela começa a evitar o pensamento, ela começa a evitar a ciência, ela começa a evitar a pesquisa, ela começa a evitar os raciocínios e reflexões que são necessários para a ciência, para o encontro de soluções para os problemas práticos da vida cotidiana, da vida diária. Então, por isso, o cantinho do pensamento eu chamo de técnica bizarra. Eu costumo falar assim que é uma técnica que deveria ser
totalmente abolida e esquecida, né, tanto por famílias quanto por escolas, porque ela não contribui em nada, né? Claro que se a criança fez alguma coisa ruim, precisa, alguma coisa errada, alguma coisa que ofendeu, machucou a ela ou a outros, ela precisa entender que aquilo que ela fez não é legal, né? E precisa, a escola tem outras técnicas para aplicar com a criança. E a família também pode aplicar outras técnicas, como por exemplo a subtração de um brinquedo, a redução do tempo no celular, a impedir a criança de fazer alguma coisa que ela gosta, para que ela entenda que ela está tendo ali uma consequência do ato dela, da atitude dela. Mas jamais dizer que o cantinho do pensamento é um castigo. Jamais dizer que o cantinho do pensamento é a punição da criança, porque senão você está dando para ela ao longo dos anos o recado de que pensar é ruim, e isso, é óbvio, é um pensamento contraproducente ao papel da escola, ao sentido da escola. E também é ruim para a família, né? Imagina você dar o seu recado para o seu filho toda hora que pensar é ruim. Ele não vai querer pensar, né? Ele vai evitar isso a qualquer custo, porque o pensamento para a criança está ligado à ideia de castigo e de punição. Por isso, eu sempre digo assim, olha, escola, família, se você usa essa técnica, se você usa qualquer técnica e chama de cantinho do pensamento, pare imediatamente de fazer isso, né? Arranje outra forma de chamar essa técnica que você aplica, ou busque outras técnicas de recompensa, no caso recompensa não, né? Busque outras técnicas de consequência, né? Para que a criança não fique fazendo essa ligação, né? De que pensar é ruim, pensar é um castigo, pensar é uma punição. Pensar é uma faculdade humana importantíssima. Inclusive diz, né, que o ser humano é o único animal pensante. Então jamais poderia ser um castigo. Pensar não pode ser um castigo, pensar não pode ser uma punição, pensar não pode ser uma tarefa ruim para a criança. Muito pelo contrário, pensar é um privilégio, é um prêmio e é uma capacidade, uma faculdade cognitiva da qual ela é capaz e que pode condicionar e direcionar toda uma vida daquela criança, inclusive também dentro da escola. Então, deixo aqui essa reflexão para vocês. Compartilhe, se você gostou desse vídeo, curta, deixe sua dúvida aqui, comente, mande para as mães no grupo de famílias ali do WhatsApp, para que as famílias parem de usar esse tipo de técnica, né, de cantinho do pensamento como um castigo. E também, se a escola do seu filho utiliza essa técnica, converse com a escola. Manda esse vídeo para a escola, para que a escola compreenda que ela precisa encontrar outro nome para as consequências que a criança precisa enfrentar das atitudes dela. Afinal de contas, a criança precisa desenvolver essa ideia de causa e consequência e desenvolver essa autonomia ao longo da vida dela, mas não com esse nome de cantinho do pensamento. Por favor, né?